Vamos então começar nossa aula falando sobre o BSC, sobre o Balanced Scorecard. Essa ferramenta, essa metodologia, esse sistema de avaliação de desempenho organizacional, ele foi desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton na década de 90. Ele preconiza o estabelecimento de objetivos estratégicos da organização e a correspondente avaliação sob suas perspectivas. Aqui eu faço um comentário importante, porque quando você resolve questões anteriores sobre esse assunto, grande parte das questões vão perguntar para vocês quais são as perspectivas do BSC. São 4 ao todo: financeira, de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Só que algumas questões vão dividir essas perspectivas em financeiras e não financeiras. Também está certo. Algumas questões vão falar que a perspectiva financeira é a principal preocupação das organizações. Também está certo. Só cuidado, porque não é a única perspectiva que a organização se atenta, Até porque ela precisa ter a percepção de que as outras perspectivas vão contribuir para que a empresa consiga alcançar os seus objetivos financeiros também. Porque há uma relação de causa e efeito, e a gente vai ver isso mais à frente, lá para o final da nossa aula, quando eu explicar o mapa estratégico. Uma outra situação que costuma acontecer também em questões de prova é perguntar se o BSC se aplica apenas às organizações privadas. Não. O BSC pode se aplicar em qualquer tipo de organização, seja ela pública, seja ela privada. Beleza? Vamos lá. O BSC é o sistema que traduz a missão e a estratégia da empresa em um conjunto de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e gestão estratégica. É considerado um sistema de avaliação de desempenho organizacional que vai contemplar indicadores financeiros e não financeiros que fornecem uma visão equilibrada das diversas áreas da organização com vistas a avaliar a sua efetividade. A metodologia é comumente utilizada como ferramenta no âmbito do planejamento estratégico, detalhe, de organizações públicas e privadas, porque as organizações públicas também realizam a sua gestão estratégica, e não apenas a gestão privada, não apenas a organização privada. Tendo como uma de suas características marcantes a utilização do mapa estratégico. Mapa estratégico, que é um diagrama no qual ficam claras as relações de causas e efeitos entre os objetivos estratégicos em si. Daqui a pouquinho, quando eu começar a explicar para vocês as perspectivas básicas do BSC, eu vou comentar o porquê dessas relações de causa e efeito para você entender qual é o propósito do mapa estratégico que nós vamos ver na última esquematização dessa aula de hoje, tá? Continuando, pessoal. O BSC é um mecanismo para a implementação da estratégia. Ele não é um mecanismo para formular a estratégia. Isso é super importante. Vou repetir para você não esquecer. Eu não uso o BSC para formulação de estratégia. Eu uso para a implementação da estratégia. Por quê, professor? Porque eu não uso o BSC para definir as estratégias estão definidas. Eu vou começar a perceber se o desempenho organizacional está fazendo com que haja o alinhamento das estratégias àquilo que é realizado na organização. Para identificar se a empresa está atingindo objetivos, ela vai definir indicadores para cada perspectiva e metas estabelecidas. Exemplo, vamos supor que a empresa tome a decisão de fazer o BSC lá na área comercial. Na área comercial, ela vai ter um objetivo
Qual o objetivo? Aumentar a quantidade de peças comercializadas, vendidas. Um indicador que ela pode definir para conseguir perceber se ela está alcançando ou não esse objetivo é a quantidade de peças vendidas a cada mês. E a meta? A meta, ela vai quantificar para definir quantas peças por mês precisam ser vendidas. Batendo a meta, ela vai observar que aquele indicador está sendo atendido. Aquele indicador sendo alcançado vai fazer com que a organização consiga atingir o objetivo da área comercial. Então, a gente consegue perceber que a gente não usa o BSC para definir a estratégia, mas sim para perceber se as coisas que estão acontecendo, as ações empresariais, estão ou não possibilitando a empresa o alcance de objetivos no longo prazo, tá? E tem outro detalhe importante. O BSC, ele se aplica em qualquer nível da empresa, não obrigatoriamente apenas ao nível estratégico. Ele pode ser aplicado no nível tático, ou apenas no nível operacional, ou até mesmo em uma área específica da empresa. Não necessariamente aplicado apenas no nível estratégico. Esse tipo de situação também já foi cobrado em provas, é importante que você preste atenção nisso. O BSC ele busca, então, o alinhamento com a missão, com a visão da empresa e com seus objetivos. E o foco na implementação das estratégias, na satisfação do cliente, na melhoria dos processos e no aprendizado e crescimento organizacional. Então, ao mesmo tempo que ele vai buscar o alinhamento com a missão, com a visão e com objetivos, né, com o referencial estratégico da empresa, ele vai focar nas perspectivas básicas para verificar, né, para identificar se os objetivos estão sendo alcançados a partir dos indicadores e métricas que são definidos. As empresas têm utilizado o BSC para alinhar os objetivos individuais e da unidade com a estratégia adotada pela empresa. Vincular os objetivos estratégicos com as metas de longo prazo e com os orçamentos anuais. E revisar periodicamente a estratégia, focando o aprendizado e também a melhoria desta. Aqui nós temos as perspectivas básicas do BSC. São 4 ao todo. A perspectiva financeira, que é considerada a principal, mas não é única, não é exclusiva. A perspectiva de clientes, de processos internos e também do aprendizado e crescimento. E como eu falei para vocês, mesmo que a gente ainda não tenha chegado à nossa última esquematização da aula de hoje, eu já vou começar aqui a fazer alguns comentários para você entender a dinâmica das relações de causa e efeito dessas perspectivas que são realizadas a partir do momento em que se decide a implementação do BSC nas organizações. Vamos lá. Toda empresa, hoje em dia, empresas privadas, lógico, né, buscam a lucratividade. O que seria a lucratividade? A lucratividade seria alcançar a sustentabilidade dos negócios, seja aumentando as suas receitas ou até mesmo reduzindo custos. As empresas privadas buscam a lucratividade. E a lucratividade acaba sendo um objetivo importante quanto à perspectiva financeira. A partir do momento em que você objetiva a lucratividade, enquanto empresa privada, o que você precisa ter em mente? Que você precisa de outras perspectivas a serem analisadas e correspondidas, até para que você consiga alcançar essa lucratividade. Exemplo, quem proporciona o lucro para uma empresa privada é o cliente. Então, a perspectiva do cliente é super importante até para que a empresa consiga alcançar suas perspectivas financeiras. O cliente compra, consome bens e serviços.
Então é importante que eu consiga objetivar a satisfação do meu cliente, a retenção, a fidelização do meu cliente. É importante que eu também faça a prospecção de novos clientes. Então a perspectiva do cliente vai ser importante para poder proporcionar a lucratividade e alcançar a financeira para a empresa. Percebeu essa relação de causa e efeito? Se não há cliente comprando, se não há cliente satisfeito, cliente fiel ou um novo cliente, como é que a empresa vai conseguir alcançar a sua lucratividade? Não tem como ela conseguir fazer isso. Além disso, um outro fator importante também que eu vou comentar aqui para você. Como é que as empresas vão fazer para conseguir alcançar a satisfação do cliente? Através de um atendimento com qualidade, através de inovação, através de capacidade de produzir para conseguir atender com qualidade o seu cliente. Sabe o que isso significa? Significa perspectiva de processos internos. E olha só que legal, porque para que ela consiga atender com qualidade os clientes, ela necessita de pessoas que são capazes. E quando eu digo capazes, eu digo capacitadas, treinadas, motivadas a realizar um atendimento de qualidade. E aqui eu já entro com a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Olha só como é que é interessante nessas relações de causa e efeito. Quando eu tenho pessoas preparadas para atender, eu estou falando do aprendizado e do crescimento. Quando o serviço é realizado com qualidade, eu estou falando de processos internos. Quando eu satisfaço as necessidades do meu cliente, eu estou falando de clientes. E quando eu proporciono lucro para a empresa, eu estou falando da financeira. Então, uma coisa vai puxando a outra. De fato, há uma relação de causa e efeito estabelecida, que é justamente o que mostra o chamado mapa estratégico. Tudo bem? O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos estudar essas 4 perspectivas, mas aqui eu também preciso fazer um outro comentário importante e que, de vez em quando, acaba sendo cobrado em provas. Eu acabei de falar sobre perspectiva financeira e quando a gente fala sobre lucratividade, a gente pensa em empresas privadas, mas não pensamos na administração pública. Até porque a administração pública não focaliza a lucratividade. Aí vem as questões de prova afirmando que não dá para aplicar a BSC nas organizações públicas, visto que as organizações públicas não focalizam a lucratividade. Isso está errado. Dá sim para você aplicar o BSC nas organizações públicas. Elas apenas vão precisar fazer uma adaptação, substituindo a perspectiva financeira pela perspectiva sociedade, que passa a ser a principal perspectiva para ela, e ao invés de chamar a perspectiva do cliente, passa a ser denominado como perspectiva do cidadão. Não há problema algum. E ainda que você pensasse na questão financeira, a administração pública ela não possui foco na lucratividade, né? Mas ela possui responsabilidade financeira. Ela possui suas questões orçamentárias definidas através de legislações, de toda uma formalidade, então ela tem muita responsabilidade também sobre as suas finanças. Nós, cidadãos, temos capacidade para poder acompanhar o que estão fazendo com o dinheiro público, né? Então, mesmo que não haja essa objetividade de alcance de lucratividade pelas organizações públicas, há uma preocupação financeira sim, mas uma preocupação mais quanto à responsabilidade financeira do que a obtenção da lucratividade, como acontece nas organizações privadas, tá? Vamos seguindo, gente. Sobre a perspectiva financeira, nessa perspectiva, as medidas financeiras são valiosas e demonstram as consequências econômicas das ações consumadas. Os acionistas, os investidores da empresa, terão uma clara percepção da gestão da empresa
a partir dos resultados obtidos, né? Se você toma a decisão de se tornar um investidor de uma empresa, de se tornar um acionista da empresa, quem investe, quem confia capital numa organização é porque confia na sua gestão, confia na sua governança e confia na capacidade da organização continuar implementando suas ideias, continuar crescendo, continuar competitiva, até porque o acionista ele busca o retorno do investimento que ele está realizando, né? Os objetivos financeiros eles devem estar vinculados à estratégia da empresa, no sentido de medir se a execução da estratégia está proporcionando o lucro esperado. Os indicadores e medidas financeiras utilizados para avaliar o comportamento da organização podem ser a lucratividade, que é um clássico, o retorno sobre o investimento, fluxo de caixa, dentre outros. Já na perspectiva de cliente, aqui é analisado como a organização ela é vista pelo cliente e como ela pode atendê-lo da melhor maneira possível. As empresas elas vão se preocupar com o cliente, porque é o cliente que proporciona, como eu falei para vocês, o alcance da perspectiva financeira, que é considerada a principal perspectiva. As empresas devem definir o mercado de atuação. Elas devem identificar claramente quem são seus clientes e em qual segmento devem concentrar a sua atuação. Os indicadores devem mostrar se os produtos e serviços estão de acordo com a missão e se atendem às demandas dos clientes. Indicar tendências para que a empresa consiga gerar valor para os clientes. Esses indicadores e medidas podem ser a satisfação do cliente, a retenção de clientes, a participação no mercado, etc. Tá? Agora nós vamos para a próxima perspectiva, que é a perspectiva dos processos internos. Ela refere-se aos processos de negócios, que são os processos principais, né? Também chamados de processos primários. São aqueles que resultam na entrega de um bem ou de um serviço ao cliente final. É onde a estratégia é mais fortemente aplicada. São processos finalísticos ou de operações, com impactos diretos nos resultados financeiros e na satisfação dos clientes, além também dos processos de suporte, que também são chamados de processos secundários, que apoiam a realização das demais atividades, inclusive proporcionam capacidade para o processo principal da empresa ser colocado em prática. São os processos internos que criam valor para os clientes, até porque cliente hoje em dia só compra se ele perceber valor. E valor é diferente de preço, né? A percepção de valor tem sido cada vez mais importante para que o cliente possa decidir se ele realmente vai ou não querer consumir aquele produto ou serviço, que podem aumentar a produtividade e trazer melhores resultados para proprietários, acionistas e demais interessados. Os indicadores devem mostrar se os processos estão alinhados, se possuem qualidade intrínseca, se estão gerando valor e se estão direcionados à satisfação das necessidades dos clientes. Os indicadores e medidas em relação a essa perspectiva podem ser a qualidade, a produtividade, a inovação, a logística, a comunicação interna, dentre outros. Por fim, temos a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Aqui se analisa a capacidade da organização para melhorar continuamente e se preparar para obter sucesso no futuro. Essa perspectiva ela envolve os principais ativos intangíveis da empresa. Quais são eles? Pessoas, sistemas, né, onde se registram as informações, o clima, a motivação, a própria cultura organizacional. As pessoas,
A importância da capacidade de aprender, de desenvolver as pessoas e de proporcionar a ela crescimento. E também a organização cresce e ganha com isso. As informações que serão armazenadas para serem utilizadas em inovações e melhorias. A importância do clima, da motivação, que devem refletir um ambiente adequado ao aprendizado e também ao crescimento. A perspectiva do aprendizado e do crescimento constitui a base para a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Os indicadores e medidas podem ser treinamentos, competências, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento se refere ao saber, habilidades se refere ao saber fazer e atitude se refere ao querer fazer. Motivação, desenvolvimento de novos métodos, etc.